Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná e no episódio de hoje a gente vai falar sobre escrita. É meio que tema livre, a gente vai falar sobre o que a gente está escrevendo, o que a gente quer escrever, coisas assim. Eu vou começar falando do que eu estou escrevendo, né? Na verdade, eu estou escrevendo muito pouco ultimamente, por motivos de falta de coragem, né? Mas o que eu estou escrevendo atualmente vai ser uma história de. Eu não falei aqui, mas enfim, é uma história de casamento por contrato, com proximidade forçada, né? Eu juntei as duas coisas. Que é uma trupe que eu gosto muito, proximidade forçada, junto com outras coisas, né? Eu acho que funciona bem. Fake dating, com enemies to lovers, qualquer coisa em que essas pessoas precisam ficar juntas contra a vontade delas. Eu acho que rende boa história, né? E aí, eu tinha essa. Na verdade, eu tinha essa história planejada para ser um capítulo só, né? Que era para acontecer ali. Começou de uma cena, eu tinha uma cena na minha cabeça, que era para ser ali uma cena na lua de mel, ali, durante uma viagem da lua de mel. Só que aí, não sei, dessa cena eu comecei a pensar em outras coisas. E aí eu vi que ia dar mais de um capítulo, ou então ia ficar um capítulo muito grande. E como eu não sei mais escrever é, coisa grande, eu resolvi dividir, né? Então acho que vai dar uns 5 ou 6 capítulos, no máximo 6. Como eu disse, eu não sei escrever mais coisa longa demais. E olha lá que eu fiz 6 e já tô demorando pra escrever. Apesar de que já deu metade, né? Já postei 3. O último saiu no Dia dos Namorados agora. É, e é isso, proximidade passada, casamento por contrato, são duas pessoas ricas, que eu gosto de escrever gente rica também. Essa história tem todas as coisas que eu gosto. Pessoas ricas, toda proximidade forçada, tem todos os tropos que eu gosto, né? Só faltou enemies to lovers, eles não são inimigos. É, Uma amiga minha, ela sempre diz que é mais engraçado, mais interessante escrever drama de gente rica, porque, tipo, você pode aloprar, tipo, escrever umas coisas super absurdas e vai passar, sabe? Tipo, vai funcionar, porque geralmente rico é meio excêntrico. E aí tu vai escrever uma história, assim, meio absurda de CLT, de repente, sabe, não engata, porque não tem como ser aquilo real. e tudo é possível, né? Tudo pode ter acontecido mesmo, porque essas pessoas são ricas. É, então, o casamento por contrato não é uma coisa absurda de pessoas ricas. Para nós pobres, pode não fazer sentido. Mas para pessoas ricas faz, sei lá. Vai ver, acontece, a gente não sabe, né? Enfim. Talvez não seja muito realista, mas eu escrevi, né? Casamento lá por contrato para juntar lá umas empresas, para uma bobagem dessa, que não interessa, na verdade, não é o ponto da história. O ponto é o casal, né? E é, tem o Angst, que eu descobri, acho que eu falei que já recentemente eu tô gostando muito mais de escrever coisa assim, mais sofrida, mais dramática, um pouco mais tóxica, porque geralmente eu escrevia muito mais romance, né? Mais puxada pro romântico do que pro drama. Ultimamente eu tô gostando mais de drama, ainda com o romance também, e com o final feliz. Digo assim, né? Deixar isso claro. Não tem como não ter o final feliz, né? Mas é isso, eu até já tenho metade da história escrita, né? Só falta acho que dois capítulos, eu acho que é. Se for 5, né? Pode ser que dê 6, eu não sei. Mas é, eu comecei essa história bem assim do nada, de um surto. Eu só tinha uma cena, e aí eu fui juntando umas coisas e saiu isso.
Mais pra mim não ficar sem escrever, porque eu tinha começado uma long, que era fanfic mesmo, né? Mas aí eu parei, e aí eu fiquei, não sei se continuo, não sei se continuo, e aí comecei essa pra não ficar sem escrever nada, não perder assim, o ritmo, né? Vamos dizer assim. É, mas aí, como tava vindo o especial do Dia dos Namorados do Universo, e eu queria ganhar um selo, né? Aí eu disse, eu vou mandar uma atualização do Dia dos Namorados, ganho um selo. Aproveito para ganhar um selo. E é isso. E também é, vai ter o especial de esporte do site, né? E eu tenho uma história de Fórmula 1, mesmo sem entender nada de Fórmula 1. Mas esse também não é o ponto da história. Fórmula 1 é só o fundo. Não interessa a Fórmula 1 na história. É, eu tenho uma história. Quer dizer, eu não tenho uma história. Eu rascunhei ali umas coisas ali, que também é só uma cena. E talvez dê para virar alguma coisa. Eu não prometo nada. Eu quero ganhar o selo, né? Novamente pelo selo. Vamos ver, tem um prazo aí. Eu acho que ainda tem quase um mês, ou menos de um mês já para o prazo. Dá tempo, mas eu sou lerda, né? Para escrever. Eu me distraio com outras coisas e acabo não escrevendo. Eu também não sei se vai dar, porque eu não, como esporte não é a minha praia, e eu só quero pelo selo, talvez não seja motivo suficiente para me inspirar, né? Pra eu terminar. Mas vamos ver. Vamos. Eu tô. Eu ainda não peguei nela para mexer, né? Ela tá lá com algumas coisas já escritas, mas eu não. Tem que sentar, tem que editar, tem que ver o que vai acontecer, se vai ser só aquela cena mesmo que eu vou botar mais um ou não. Enfim, não abri mais para mexer. Faz tempo que eu mexi. Mas existe, eu quero ganhar o selo, né? Então talvez eu me force a terminar. Foi igual no Natal. No Natal eu me forcei a terminar a FIC para ganhar o selo. Então talvez aconteça isso de novo. Eu acho que é isso que estou escrevendo. Lendo, eu não tenho lido nada, eu acho. Eu continuo esperando aí umas atualizações aí que não chegaram mais. E é isso, não fui procurar mais nada novo para ler, não. Faz tempo. Então, né, eu tô na minha fase leitora, né, esses tempos, porque é o que tá dando pra fazer. Porque, assim, não contente, eu tô com uma agenda lotadíssima de algumas coisas, é, com coisas, tipo, metas pessoais, algumas coisas pessoais que eu preciso fazer até o final desse mês. Então, tipo, nada de escrita nem nada do assunto. Então, basicamente, eu tive que dar uma pausa, porque eu não consigo escrever enquanto eu tô estudando ou analisando outras coisas. E aí, o que que eu faço, né? Quando eu tô de folga, eu vou ler. E eu tô muito leitora, de histórias assim, meio melancólicas, porque depois que a gente fez aquele especial falando de finais complexos, eu fiquei com uma coisa na cabeça sobre, tá, beleza. Qual é a graça dessas histórias, desses livros ou fanfics, etc. E aí eu comecei a ler vários para analisar assim a construção do enredo. Não sei, me deu essa loucura. E basicamente eu vejo, entendo toda a questão de escrever o Angst sem final feliz e a construção e como essas histórias geralmente elas brincam muito de presente e passado. Cara, eu li, eu acho que umas três do fandom que eu faço parte, de uns dos fandoms. E, assim, tipo, encontraram os arquivos, as cartas de fulano de tal, da década de 70 ou de 80 ou de 50. A última que eu li era de 50, era que se passava nos anos 50. E, tipo, era o diário do fulaninho e, tipo, todo o relacionamento deles. É, que se desenrolava nessa época, com todas as proibições, etc. Então, tipo, eu consigo agora compreender a graça, porque realmente é o tipo, você consegue construir todo um cenário e desenvolver toda uma história muito bonita e que, no final das contas, vai terminar melancólico, né? No final das contas, ninguém vai terminar junto, vai todo mundo morrer. Mas eu consegui entender qual o apelo, sabe? De escrever a história. De ler, eu ainda não entendo, porque eu sabia o que eu ia ler, e mesmo assim eu ficava muito irritada. Falando de irritação, como eu tô muito fase leitora, recentemente eu entrei num grupo basicamente de leitoras e escritoras, né, de fanfic.
a gente pra trocar ideia e tal, e compartilhar algumas fanfics que a gente lê em comum e tal. E aí que uma, uma das membros desse grupo, ela tava comentando que, tipo, acabou o dia dela, que ela pegou a história pra ler, e que basicamente toda a história ia se desenvolvendo e tudo mais, e que basicamente aconteceu uma grande de uma traição, e basicamente acontecia, o relacionamento dos protagonistas acontecia por causa dessa traição. E aí ela disse assim, em nenhum momento houve uma redenção de dizer, pô, aconteceu essa traição, mas foi mal, desculpa aí o vacilo e tudo mais. Não teve esse momento de redenção. E aí eu comecei aí eu falei, né? Disse, putz, não é o tipo de história que eu leria, tal. Sinto muito que tu passou por essa experiência. E aí eu comecei a pensar que, cara, plot com traição, ninguém sabe escrever bem, né, direito. Quer dizer, é muito raro você ver alguém acertar esse plot. Porque qualquer coisinha pode desandar. E, tipo, foi o caso dessa. Tipo, tá, os protagonistas ficaram juntos e tudo mais. Mas o fato de que o PP2 foi basicamente sei lá, um rebound. Eu não consigo lembrar agora o nome em português. Mas foi praticamente o rebound do relacionamento do outro por o tempo inteiro, pela fanfic inteira. Meio que deixou ali um gostinho amargo, sabe? No final. Não foi necessariamente final feliz, foi o final tipo, ah, se não tem tu, vai tu mesmo, sabe? E aí eu comecei a pensar se realmente traição é uma coisa muito difícil da pessoa escrever, tipo, tratar o assunto. Eu acho que ninguém gosta de plot com traição. Período, não tem jeito de fazer as pessoas gostarem. As pessoas sempre vão reclamar, não interessa. E as pessoas não sabem escrever porque elas sempre usam para causar drama, para causar uma briga, um conflito. E nunca, dificilmente tem assim, uma mensagem ou uma coisa mais profunda, assim, dificilmente tem. É só pra dizer que fulano foi babaca com a outra e pronto. Nunca tem profundidade. Por isso que não é bom. E as pessoas não gostam porque as pessoas acham que traição é crime hediondo, merece pena de morte. Aí as pessoas não gostam. Eu não me importo. Eu não escrevo porque, como eu disse, eu não vejo muito. Eu não acho que precise das coisas que eu escrevo. Se eu quiser casar um drama, eu tenho outro jeito de fazer isso. Eu não preciso colocar uma traição ali. Pra mim, né? Eu particularmente, não escrevo isso. Eu acho que não precisa. Mas não sei também se eu já li alguma coisa de traição. Tudo que eu li foi assim ruim. Com essa desculpa de fazer o casal brigar e na hora não tinha nada, acrescentava nada na história. Porque o casal brigava 50 vezes. E aí, uma vez a mais ou a menos, não fazia diferença. Então eu nem lembro se eu li alguma coisa com traição que fosse boa. Não que eu me lembre. Nem fanfic também. Fanfic as pessoas também não sabem escrever traição. É sempre nesse jeito aí pra causar alguma coisa. Então, não sei nem como opinar aí. Porque eu sei que as pessoas não gostam. E ponto. Não interessa como seja escrito. É porque as pessoas, a maioria são, não, elas são monogâmicas. Não, monogâmicas aqui, né, eu aceito mais de um parceiro. Tava meio confusa agora. Mas sim, é porque a maioria das pessoas são monogâmicas e assim, e muitas das pessoas são meio que mal resolvidas dentro de relacionamento. Então, tem muita questão de ciúmes. Nossa, eu me deparei também nessa minha fase de leitura com cada história assim. Eu leio muito a one shot. Ai, porque fulano ficou com ciúmes, porque fulaninho de tal, sei lá, saiu conversando com outra pessoa. Porra, sabe? Pelo amor de Deus. Não sei, eu não gosto muito de plot com ciúmes. Eu particularmente não sou a pessoa muito ciumenta, né? Eu acho meio, sei lá, eu acho meio bad vibe, sabe? Ser ciúme de outra pessoa, tipo, como se ela fosse propriedade tua e tal. Eu acho que É. depende também de como esse filme é colocado. Se for só besteira, assim, de que, fulano saiu falando com ciclano. Se for só isso, coisa de adolescente, eu não gosto, eu acho bobagem. Agora, se for uma pessoa que é insegura, aí tem a razão dela ser insegura, porque que ela acha que, sei lá, vai ser abandonada, porque ela acha que não merece, porque ela vai ser trocada. Sabe, se tivesse uma profundidade
na razão dessa pessoa ter esse ciúme, ainda posso entender. Mas se for só coisa de adolescente, não gosto. Que é sem graça demais. Não acho que não acrescenta também. De novo, eu acho que é o tipo de coisa que precisa acrescentar na história. Porque se botar lá só jogado, vai ficar ruim. Eu acho que é isso, sabe? São. Talvez porque também muita gente já usou isso como recurso narrativo, que chegou uma hora que meio que saturou, né? Tipo, aí tu vai assistir ou ler a parada e, nossa, fulano vai entender a história errada, vai achar que foi traído, e aí vai meter o louco, e no final das contas não era nada disso. Várias situações que no final das contas eram grandes, só sentem conversa, sabe? Entre os protagonistas, e aí não renderia esse tipo de drama. Eu acho que miscommunication, no geral, já foi usado tantas vezes, de tantas formas, que chegou uma hora que tu não tem mais aonde reinventar a roda, sabe? Não tem mais pra onde correr. Talvez fosse a hora de parar de usar esse recurso. E é que, de novo também, eu vou ficar repetindo isso. O miscommunication, às vezes, é uma coisa tão estúpida, tão idiota, que não faz sentido dentro da história. A hipótese do amor tem ali um miscommunication ali, que eles meio que estão ali afim do outro e não dizem. Esse daí eu acho que funciona, tá? Porque, afinal, eles tinham ali um acordo, né, de que eles iam fingir que estavam namorando. Eu não lembro direito nem por que era que eles fingiam que estavam namorando, mas enfim, não interessa, também não é o ponto, né, da história. Mas eles tinham que fingir, então eles assumiam que um estava nisso porque era um acordo e tal. Então, beleza, faz sentido esse miscommunication. E eu acho que ele é resolvido lá bem rápido, lá no final. O que eu não gosto desse miscommunication é quando é uma besteirinha de nada que dá pra resolver. Ah, porque fulano disse uma coisa e eu ouvi metade. Eu odeio isso, inclusive. Fulano vai chegando e escuta metade da história. E aí, pronto, ele assume que aquilo ali é uma outra coisa. Eu odeio. Não gosto. Eu acho que, de novo, as pessoas não sabem usar. Então, isso que eu tava falando, sabe? Aí, tipo, aí pega a história pelo meio do caminho, aí já toma, sabe, decisões, assim, muito assertivas, que vão influenciar no futuro dos dois, ou então muito, muito no futuro daquele personagem. E aí, a partir disso, sabe, vai criando uma bola de neve, sabe, desnecessária, e, tipo, eu não consigo ver como uma tensão na história, eu vejo como uma enrolação. E é isso que é o problema, sabe? A partir do momento que teu leitor ele não tá interessado em como aquilo vai se resolver, mas sim interessado em ver que horas aquilo vai se resolver, tipo assim, em vez de estar, nossa, que coisa, tomara que eles se deem bem. Não, tá na tua cabeça, um acaba, pelo amor de Deus, acaba, sabe? É essa a diferença, sabe? É o como que o leitor tá recebendo aquilo. E, tipo, por isso que eu digo que é uma fórmula meio que já saturada, porque a partir do momento que o leitor não tá mais interessado no drama, acabou, cara, acabou a história, não tem mais o que fazer. Se tu perdeu o interesse do teu leitor, acabou. Então, tipo, é muito complicado. Eu gostaria que as pessoas começassem a rever o uso do miscommunication, porque, E tipo, aí as pessoas teriam que escrever livros menores e elas não querem. ainda tem isso, né? A galera tá aí focada em bater número de página e aí fica. Nossa, Dá pra escrever uma história com um conflito entre os personagens que se resolve de um jeito bom e rápido, mas as pessoas não querem, elas precisam enrolar ali no meio do livro para poder resolver lá depois de 400 páginas. tem um livro. Eu vou dizer aqui, todo mundo sabe que eu sou muito cadelinha da autora. Mas tem o famigerado Evelyn Hugo. Elas têm só um momento de miscommunication ali pelo começo, né? Que fica aquele vai, não vai, a Evelyn não sabe se ela é bi, se ela não é, enfim. Mas depois disso, a trama depois se resolve essa situação, mas a trama continua porque a partir do momento em que elas conversam, cada uma tem uma personalidade muito ímpar, por assim dizer, e essa personalidade fica em conflito durante o resto da história. Então, tipo, não é como se tivesse um miscommunication. Na verdade, elas se comunicam demais, né? Tem um momento em que a, a Sally diz coisas, assim, pavorosas pra Evelyn, e inclusive que eu nunca perdoei. E aí
toda a situação, todo o drama vai se desenrolando com o passar dos anos, a partir desse momento chave. Então, assim, depende muito, sabe, do quanto de miscommunication que aquilo vai ser utilizado. Foi utilizado ali, eu acho que 3 capítulos, não lembro se você leu o Evelyn Hugo, mas, tipo assim, Eu li, eu não lembro direito qual que era a communication dela. Eu lembro que o problema delas basicamente era o problema que a outra era bi, né? Esse era o problema então, constante delas. começa, a Evelyn começa a contar a história, e aí chega um momento que ela conhece a Célia, e, tipo, ela fica que ele vai, não vai, porque ela tá gostando da Célia, mas aí a Célia é lésbica e, tipo, elas ficam ali nesse. Ah, será que ela é? Será que ela não é? Não é? Até o momento que a Evelyn assume, né? Admite que ela não quer ser só amiga da Evelyn, ela quer, né, ter um relacionamento com ela e elas têm esse relacionamento todo. E, tipo, esse é meio que um miscommunication ali. E depois tem um segundo, que é quando a Evelyn resolve fazer de tudo pra ficar famosa. E é quando ela casa e acaba engravidando do. Esqueci agora, do Mickey Riva. E aí a Célia faz um escândalo e tal, e explode uma taça. Ficou muito marcada essa cena na minha cabeça. Ela explodindo a taça de bebida dentro da piscina com ódio e depois indo embora imediatamente. Mas, enfim, tem esses dois momentos e depois disso são meio que as consequências desse dia, né? A Evelyn seguindo na carreira dela, fazendo de A tudo Evelyn pela era uma carreira bela dela, etc. egoísta, né? Aquela bicha. Ah, tô dizendo É, que ela, não né? tô defendendo a Célia, não. Acho que as duas eram horríveis. Mas a Evelyn Sim, sim. É porque é horrível. é que é uma frase específica da Célia me pega muito no pessoal. É por isso que eu não gosto da Célia. Então, Eu não no gosto de final nenhuma ela das diz. duas. Eu não gosto dela. É, Eu não gosto daquela mulher. Ah, é que elas são difíceis, né, de ser gostáveis. Elas não são. Eu gosto muito da estrutura narrativa, eu gosto muito de como a história é contada. Mas sim, elas não sim são também. gostáveis. Nenhuma das duas. Assim, por exemplo, como Daisy Jones and the Six. A Daisy e o Billy são insuportáveis. E insuportáveis, intancáveis. É a Daisy que é ultra mimada, é o Billy que é um traidor do cacete, sabe? Que, nossa, é um traidor irresponsável. Eu queria dizer isso. Muitas vezes ele é irresponsável. E então, tipo, eu acho que os livros da Taylor Jenkins Reid, ele tem essa coisa, né, de protagonistas que são Ela gosta de fazer intancáveis. protagonista que ninguém vai gostar. Isso, são protagonistas intancáveis, mas que tu acaba acompanhando porque tu quer ver o que que vai acontecer com eles, de qualquer forma. Enfim, mas tudo isso pra dizer que Miscommunication, se você usar por 3 capítulos, tá bom. Passou disso, eu acho sacanagem. Eu acho que o jeito que resolve também precisa ser, sei lá, eu não sei, eu acho que às vezes resolve de um jeito tão sem sentido, ou demora muito pra resolver. Demora muito pra resolver já é chato. Mas quando resolve, aí demora demais. Ou é de um jeito que não tem sentido nenhum. Dando o exemplo da nossa amiga Ellie Hazelwood, né? Eu acho que ela resolve bem, pelo menos no livro que a gente leu, né? Lá no do A Hipótese, foi rápido, eu achei. Lá no terceiro ato, lá rapidamente eles descobriram lá que gostaram um do outro. Eu acho que ela termina o livro dela bem, na minha opinião. Eu não tem nenhum deles que eu não tenha gostado de como ela concluiu, como desenrolou ali a. Eu não acho que ela enrola também, não. Os livros dela são grandes, especialmente esse último, eu achei grande. Achei. Mas eu não achei eu não acho que seja grande porque ela enrola. Não acho que ela enrola, talvez não é a minha opinião, né? E olha que eu reclamo de livro grande. E eu acho que ela resolve rápido lá. Não são assim umas questões também muito complicadas para se resolver. Nesse último era. Acho que era basicamente a mesma coisa do primeiro, né? Eles se gostavam, mas eles estavam só se pegando, né? Não, se bem que no primeiro eles não se pegavam, eles só se pegavam no final. E aí não teve muito aquela coisa de ficar 2, 3 capítulos inteiros de sofrimento. Ah, não sei se ele gosta de mim, não. Ele já pegou o avião e foi lá resolver. Foi lá falar pra ele que gostava dele. E pronto. Acabou. Todo mundo é adulto. Não precisa passar 6 meses chorando pra dizer que gosta de uma pessoa. E eu acho que as pessoas fazem muito isso em fanfic, principalmente. Mas em fanfic a gente pode perdoar porque é fanfic, não sei. Eu também não tô gostando muito de fanfic muito longa, mas então talvez eu.
Eu tenho suspeito. Teve umas fanfics aí que eu achei finalizadas, mas que eram muito grandes e eu não comecei. Eu até marquei pra começar, mas não comecei. Então, eu talvez eu seja suspeita pra falar. As minhas duas últimas leituras de fanfic long foi uma de 3 capítulos, que agora vai ser 4. Tô esperando o prólogo. Prólogo? Epílogo? Não lembro. O que é aquele capítulo extra que vem? Epílogo. Epílogo. Hoje tá difícil, viu? Hoje a cabeça tá difícil. E então, tipo, era teoricamente curta, mas tipo assim, cada capítulo, 60 mil palavras. Então, assim, né? No E aí, final das contas. eu já tenho também essa experiência e eu fico um mês lendo o capítulo, porque é tão. E aí a pessoa demora 6 meses pra atualizar, né? Enfim. Aham. Não sei E escrever aí, assim. Não entendo quem escreve assim. Respeito, claro, acho que cada um tem jeito, mas eu não entendo. Eu não. Por que você não pega essas 60k de palavras e divide, sei lá, 5 capítulos? sim, super. Não faz sentido pra mim. Uma vez eu até perguntei pra autora. Eu mandei uma arte perguntando, porque eu fiquei realmente curiosa. Não foi nenhuma crítica, foi uma curiosidade mesmo. Porque não faz sentido na minha cabeça. Por que você não corta isso? Eu não consigo. A pessoa me disser que não consegue, manda pra mim que eu faço pra você. Não é tão difícil assim, Eu gente. descubro na hora onde dá pra cortar, menina. Exatamente. Como assim não tem onde cortar aí? É claro que tem 60 mil palavras aí. Enfim, eu perguntei, ela disse que é porque ela não deu eu não lembro diretamente o que ela falou, mas ela não deu nenhuma justificativa. Ela só disse que não gostava. E aí eu fiquei Uhum. assim, ok, não sei o que quer dizer com isso, Então não tá, gosta. né? Gosta de quê? Enfim. E aí ela tem uma fanfic com 10 capítulos de 30 e tantos palavras cada um. E aí eu não sei o que é isso, enfim. Difícil, né? Difícil. E tipo, Eu, passou. E nesses 10 capítulos de 30 e tantas mil palavras cada um, deve ter passado só assim uns 4, 5 meses da história só. meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Apesar de que eu não sou muita régua, porque a minha fanfic de anime, de Spy Family, até hoje eu não finalizo, porque toda vez que eu tô pegando o ritmo pra finalizar, acontece alguma coisa na minha vida e eu tenho que parar de escrever, é, eu escrevo sempre uma atualização ali 3K. Mas assim, tá acompanhando que quase que o quê? 4, 5 meses da vida desses personagens. Vai ter finalmente um salto temporal. Mas assim, eu cheguei no capítulo 12, sabe? E ainda não saiu dali daquelas coisas, daqueles bastidores. E aí eu, tipo assim, eu entendo ela ficar, né, esmiuçando as cenas e tal. Mas, putz, assim, 30 mil palavras a cada capítulo, calma, sabe? Eu uso 10% só a cada atualização pra contar essa história. Então, tipo assim, não sei. Eu entendo ao mesmo tempo que eu penso, cara, não faz sentido. Eu não, eu não sei. Eu não consigo mais pensar em história assim, longa, né? Quando eu penso numa ideia, imediatamente eu já tento finalizar ela na minha cabeça. Eu não consigo mais pensar só no começo da história. Eu tenho que pensar no começo e como ela vai terminar. Nem que eu não pense ali no meio. Mas não, ela vai começar aqui e ela vai terminar de jeito aqui. E não vai passar muito tempo entre essas duas coisas, não. Sabe? Eu já tenho que ter tudo assim, redondinho. Pra não ter essa de que, vai dar 10 capítulos ou 15, não. Eu falei, vai dar 5 ou 6 no máximo. Provavelmente vai ser 5, porque eu não vou enrolar mais do que eu já pensei. Então eu não sei, eu não entendo. Meu cérebro não funciona mais assim. A história longa que eu comecei, não sei se nem se vou terminar, porque apesar de eu ter ela na minha cabeça, a história, eu tenho esse problema, acho que eu já falei que eu tenho esse problema de que eu abuso, assim, eu enjoo das coisas muito rápido. Então, eu não sei, eu vou deixar ela lá e um dia, se eu sentir vontade de terminar, eu termino. É, e aí eu tô de novo, eu não entendo como essa menina tá escrevendo há 2 anos. Eu acho que já tem dois. Foi na pandemia ainda, quando eu lembro que eu comecei a ler essa história dela. Não lembro se 2022. Acho que foi 2022 que eu comecei a ler. Ela tinha postado 3 capítulos quando eu li, se eu lembro. Mas eu não lembro se foi 2022 ou foi 2023. Mesmo assim, já tem aí 3, 4 anos. E eu não consigo entender. Eu não entra na minha cabeça passar.
4 anos escrevendo a mesma coisa. Eu simplesmente não consigo, porque eu enjoo. Eu pego logo assim, um enjoo e eu não abro mais o documento. Mas enfim, de novo, minha cabeça funciona diferente. Cara, falando como uma pessoa que demora pra terminar as coisas, é porque justamente, eu começo alguma coisa, eu fico muito empolgada com aquela ideia, tipo, toda a minha vida fica focada naquela história. Então eu vou escrevendo e aí eu vou tendo outras ideias e tudo mais. E chega um momento em que, sei lá, eu tenho uma outra ideia, ou como aconteceu agora, a vida acontece e eu preciso parar de escrever. Então, toda aquela obsessão, ela entra no modo de pausa. E aí, para despausar essa obsessão, demora um tempo. Demora. E aí, às vezes, não vem imediato, às vezes eu tenho que trabalhar umas outras coisas, eu tenho que, sei lá, ir viver outras experiências e experimentar, escrever outras coisas, experimentar novas ideias, ler outras coisas também, consumir outras mídias. E aí, de repente, algum dia, assim, no meio da noite, vai me dar um estalo de dizer, putz, acho que eu sei como retomar aquele capítulo, hein? E aí eu começo a escrever de novo. E é isso, é assim dessa forma que, por exemplo, esse ano eu terminei Fora dos Holofotes. Para quem não me conhece há muito tempo, eu escrevo Fora dos Holofotes desde quando eu estava na faculdade. Eu tenho de formada 5 anos. Então, assim, daí você tira uma média de quanto tempo eu passei escrevendo aquela história. É uma original que eu comecei a postar ela, se eu não me engano, direto no Notepad. E aí eu me irritei com as normas do Notepad, eu mudei para outro lugar. E depois de lá eu também tirei, e aí ficou um tempão sem publicar em nenhum lugar. E atualmente eu publiquei tudo no Scrive. Mas assim, foram acho que 9 anos. 8 a 9 anos escrevendo Fora dos Holofotes. Justamente por causa disso. Eu tinha uma obsessão enorme pela história, eu sabia para onde ia, o que eu queria escrever e tudo mais. E aí, de repente, no meio da escrita, várias coisas aconteceram, até porque eu estava na época da faculdade, e aí teve uma época que eu estudava de manhã e de tarde de noite, então eu não tinha tempo para pensar em escrever. E aí, depois disso veio o TCC, e depois disso veio umas outras ideias, e aí eu tive que escrever um conto original para ser publicado na Amazon. Aí depois disso, sabe? Aí foi acontecendo várias coisas que toda vez eu precisava pausar essa obsessão para escrever Fora dos Holofotes. E aí, aos poucos, eu descongelava a obsessão, escrevia um bocado de coisa. Teve várias maratonas de escrita, vários sprints que eu escrevi assim o dia inteiro. Tanto que os capítulos finais eles foram em peso escritos dessa forma, em sprints. No decorrer dos anos, eu acho que no decorrer de 2 anos, eu participei de algumas maratonas de escrita em que eu escrevi essa original. E só agora, 2025, eu abri o computador e disse, não, eu vou revisar isso tudo aqui, eu vou editar, eu vou reescrever algumas coisas que não estão combinando, né, que não tá batendo, e vou finalizar essa droga. E aí eu consegui. E não é uma parada muito longa, eu acho que ela tem o quê? 25 capítulos só. Mas eu levei quase 10 anos pra terminar, justamente por causa disso, sabe? Que vinha acontecer uma coisa, pausava, voltava, e às vezes eu só retomava dali a 2 anos, então é basicamente isso. Eu entendo quem demora pra escrever, porque às vezes O é povo isso, sabe? aí escrevendo e publicando 2 livros por ano. Cara, eu tenho uma amiga que ela é autora publicada pela Amazon e tal. Ela tem, assim, já um nome no mercado. A gata escreve 2 livros ao mesmo tempo, tipo, sabe, eu fico, assim, admirada. Porque, tipo, ela dá conta do trabalho Sério, dela, vida pessoal dela e tudo sério, mais. eu não dá conta. Eu não. Não, eu, eu tô com o meu original, eu parei, eu acho que no capítulo 5 eu tenho todo o resto roteirizado. Mas eu pausei também essa obsessão, porque, tipo, chegou uma hora que eu disse, não tô conseguindo mais fazer isso, porque eu tenho que revisar uma outra coisa que eu quero subir no Scrib, eu quero finalizar minhas fanfics, eu tô com um bando de ideia de fanfic que eu ainda não finalizei, sabe? Tá só o rascunho e eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, e, tipo, e esse original eu ia fazer muito mais por uma questão de ego mesmo, uma coisa minha, uma promessa que eu fiz pra mim mesma. Então, tipo, sei lá, cara, eu me admiro muito de quem consegue publicar 2 livros ao ano,
porque eu não tô conseguindo dar conta de escrever um conto a cada 6 meses. E só mudando um pouco de assunto, é só porque eu gosto muito de falar mal de IA e o lance de IA escrita tá cada vez mais perto. A última coisa que eu acompanhei é que tem boatos que um livro publicado por uma editora recentemente, lá fora, né? Não foi aqui no Brasil, foi lá fora. É, basicamente a editora disse: Ah, tem essa autora, que ela é misteriosa, tal, não sei o quê. A gente não vai divulgar muita informação sobre ela, mas ela lançou esse livro aqui sobre. É uma distopia, mas aí ela tem um romance meio jovem. E aí, assim, pelo roteiro, pelo plot, sabe, a sinopse que foi lançada, a galera leu assim e ficou meio. Livro genérico de romantasia, tudo bem. E aí, só que aí a galera foi lendo e parece muito que não foi escrito por uma pessoa. E, tipo. Nossa, mas não é editora? Passou A assim? editora está usando. Eu Há, achei. há essa conversa na gringa. A Eu editora está imaginava. usando inteligência artificial para substituir autores. Eu não tô surpresa disso acontecer, porque tava óbvio que isso ia chegar nesse ponto. Mas eu tô surpresa pela editora não ter nem editado, porque é uma editora, né? Não dava Tipo, pra ter editado um pouco pra não ficar tão. É uma óbvio, gente, cara, não né? tem. Não dá pra fugir. Vai sim aparecer livro escrito por IA, assim como já tem música saindo com IA, com voz de IA, com coisa de IA, então vai. Não tem como escapar isso aí. Não vai regredir, ninguém vai cancelar a existência da IA. Vai acontecer. Mas eu acho que as pessoas podiam pelo menos disfarçar um pouco, né? Não sei. Porque é muito. Sabe por que não é surpresa? Porque você não precisa pagar uma autora de IA. Você inventa essa pessoa, olha daqui, a fulana, ela é misteriosa, ela vai assinar com esse nome aqui, ela não quer aparecer, porque ela é tímida, ela não quer, ela não gosta de rede social, enfim, você inventa uma historinha, um background para essa pessoa X, e escreve um livro pela IA e publica. Só que isso aí não me surpreende, isso aí vai acontecer, se já não tiver antena. Mas eu acho que a pessoa podia disfarçar um pouco, para não ficar na cara, para todo mundo não Sim, perceber. Para as pessoas sim. pelo menos ficarem na dúvida, né? Será Porque, que eu tô lendo? tipo, já que eles têm todo um time para desenvolver esse plot, né, para jogar o comando, pô, pelo menos pega um time de revisores, mas eles também não querem pagar os revisores. Então eles Aí, deixaram na mão de outra IA para aí, revisar. E aí é aí deu no que escolha. deu. E aí Aí é é o que deu. escolha. Você tem que escolher se você paga a autora ou se você paga os revisores. Eu acho que tinha que pagar os revisores, é mais importante, hein? Não sei, Uhum. nesse caso aí. Não sei, sabe? Tipo, Até porque é, hoje em dia todo mundo já anda procurando se aquilo ali foi escrito por IA ou não. As pessoas estão uhum. paranoicas, as pessoas estão Sim, malucas. sim. E Acusando aí, todo mundo, às vezes não tem nem base, mas elas estão acusando as pessoas. Então eu um acho que eles tinham dia que tomar mais desses, cuidado. um dia desses eu tava conversando com uma amiga minha que, texto com IA geralmente tem travessão utilizado para introduzir o segundo assunto dentro do primeiro. E aí eu falei pra ela, muito triste, eu disse, cara, Essa é a norma da vamos gramática. deixar. Pois é, uma norma da gramática que eu uso tanto há Eu anos. eu não uso porque eu não sei, eu fico na dúvida. Se é vírgula ou se é travação. Aí, como pra eu não ficar na dúvida, eu acabo botando vírgula e pronto. Mas existe essa regra na gramática, gente. Sim, Sempre sujarem. Só que, é, sabe por que tem muito isso na IA? Porque a IA, eu não sei de todas, mas o chat GPT eu já sei, já me falaram, que ele é treinado com textos acadêmicos online. E makes texto sense. acadêmico Super, geralmente tem super. isso. É uma escrita mais formal, é uma coisa Uhum. mais. Eu acho que se você quiser que ele escreva informalmente, acho que você tem que colocar lá no comando lá. Escreva informalmente, senão ele vai escrever assim mesmo, com essa coisa meio floreada, meio. Ah, porque dá pra conhecer quando é IA. Não dá nada. Você não sabe se é IA. Você tá vendo ali. Você começa a desconfiar que é IA quando a ideia é meio, sabe, ponto A, em vez de ir a ponto B, de repente está lá em ponto F. Tipo, não se É. combina, sabe? Não tem coerência. É por isso que precisa de editar. Se você quiser realmente publicar um livro com IA e quer que ele passe e as pessoas não percebam, você precisa editar. Se Uhum. você copiar do jeito que tá lá e botar, é óbvio que vocês vão perceber. Não faz sentido nenhum. Aí eu acho que já é Cara, não burrice. faz. Não dá. Tipo assim, é uma economia muito burra, porque se as pessoas estão notando que é IA e não estão gostando desse livro, elas não vão consumir. Ou seja, vai ser dinheiro jogado fora.
tinha tudo pra dar certo, porque as pessoas amam romantasia, não saiu mais de Uhum. moda. Então, Uhum. foi vacilo, aí foi burrice mesmo. Foi romantasia e aproveitaram esse novo boom de histórias distópicas, então eles tentaram, sabe, fazer uma mistura dos dois. E aí tá esse bafafá na gringa, não apareceu essa autora até agora, E essa nem vai, autora desconhecida, e nem e nem vai, vai. e isso só reforça a ideia de que com certeza é IA. E aí eu pego e fico pensando, tá, a editora fez isso porque ela queria fazer dinheiro. Tudo bem. Tudo bem, muitas aspas, sabe? Mas aspas gigantescas, tamanho da Terra, nesse tudo bem. Mas e aí, eu te pergunto, qual a finalidade de você escrever uma fanfic com IA? E aí, é isso que me chateia, porque me ocorreu nessas minhas andanças pelo EU3, caí, assim, eu fui revirando e eu já vi a tag lá, texto gerado por IA. E aí eu fiquei muito triste porque eu disse, cara, não é possível. Fanfic é uma coisa que você faz pelo seu entretenimento, você está sentando ali para colocar, sabe, todo o seu fanatismo para fora. Por que essa tag existe, na verdade? É a gente Hum, que cria. Eu não sabia nem que a gente podia criar tag no meu. Eu achei que as tags estavam lá. amiga, eu sempre crio. Não, mas assim, quem Tipo, criou essa tag, então? Por quê? começaram a usar para informar que o texto delas estão sendo escritos por IA. Mas pra que você pode fingir? Por que as pessoas estão sendo sinceras sobre isso? Eu não tô entendendo. Cara, eu só sei que eu fiquei muito assim, vai, tudo bem, tipo, eu entendo a lógica por trás de uma editora pagar Me engana que eu gosto, um né? prompt, sabe? Mas, tipo, qual a lógica de você escrever sua fanfic com IA? Ah, é porque eu Fanfic não não faz sei. sentido. Se você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Exato, tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai ganhar nada com aquilo. No final de tudo, talvez tu ganhe mais amizades. Mas a partir do momento que você usa IA, tu vai ganhar inimizade naquele fandom. Porque o que teve de autora que bateu o olho nisso e falou: Meu Deus, que pataquada, é, sabe? Tudo bem, eu entendo, tem muita gente que é insegura com a própria escrita, que, eu acho que eu poderia escrever isso melhor, mas não tô conseguindo. Tem várias formas de você aprimorar a sua escrita. Você não precisa recorrer a uma máquina, a uma inteligência artificial para dizer, escreva melhor o meu texto. Não, diabo, vai ler, sabe? Vai rascunhar, vai abrir a porcaria de um dicionário online para Dá aprender até pra novos termos, plagiar os outros, não tem problema. Ninguém vai achar ruim. sabe? Tem muita forma de você melhorar o seu texto do que mandar uma máquina de refazer o teu texto, sabe? Fazer o texto por ti, pelo amor de Deus. Ai, cara, me irritou profundamente. Toda vez que alguém fala IA escrita, automaticamente me vem essas duas histórias na cabeça e eu fico pensando, tá tudo perdido. Tá tudo perdido. Infelizmente vai acontecer, já tá acontecendo. Não tem pra onde escorrer, a IA vai fazer tudo. O que precisa que o que é bom pra ela fazer, como já tô vendo aí eles usando IA pra resolver questões aí com acidentes, câmera, melhorar a imagem pra reconhecer bandido, enfim. Vai fazer isso, mas também vai fazer essas coisas que ninguém pediu. Infelizmente, não tem como fugir. É, o jeito é tentar não consumir, né? Quando você vê essa tag, por exemplo. Não tem como adivinhar de outras coisas. Ou esse livro aí, né, que ficou na cara também. Mas eu prefiro que as pessoas me enganem. Eu gosto, eu não tenho problema de ser enganada. A pessoa lança 3 livros por ano, todos feitos por IA, eu não preciso saber. Eu vou ler. Se for bom, eu vou ler. Não quero saber se é IA. Não me diz, não deixa eu saber. Desfaça. E Enfim, tudo aí, isso e pra aí, reclamar. agora que tu falaste isso, me veio uma questão muito perspicaz agora. O falecido, não sei se ele ainda tá vivo, eu vou falar falecido porque eu não vejo mais ele ranqueando. Mas assim, Nicholas Sparks lançava um livro calhamaço a cada 3 meses, se eu não me engano. Era IA ou não era naquela época? Na época não existia, né? Então era Na ele época não mesmo. existia. Mas era um livro tudo igual também, então. Era, era livro tudo igual. Mas aí era um time que estava escrevendo por ele. Ele fazia a revisão, ele entregava o plot para Aí, esse time. aí não tem como saber, né? Aí, É questões. é menos problemático se tiver um time escrevendo por ele que a gente nunca soube, ou um IA, É que porque Ghostwrite tem bocado, né, na existe, indústria. existe Existe, é um ramo dentro da uma escrita, profissão. é uma profissão, e tudo bem, tipo, se a partir do momento Talvez que se esse o, talvez profissional se está o, sendo pago, tudo bem. talvez se o J.G.R. Martin estivesse usando
Ghostwire, talvez a gente já tivesse os ventos do inverno, quem sabe? Talvez finalmente a gente não tivesse não só o vento, a gente teria terminado a saga inteira, né? 10, 11 anos, quando foi? Já tem 12, não sei, já teria saído. Dá pra ter Amigo, lançado todos. eu acho que tá ameaçando chegar nos 15 anos que ele tá escrevendo esse livro. Quem Então, termina o livro primeiro? Eu ou o George Martin? Fica aí a questionamento. vamos mandar eles a IA, então, quem sabe? Ele faz o upload de tudo que ele já escreveu, e aí termina aí pra mim. Uhum. Quem sabe ele enrola isso aí. Toda vez que Enfim, ele aparece pra falar, porque eu tive uma ideia, e aí ele começa a escrever essa ideia que se passa 1000 anos antes da história que ele tava escrevendo, eu quero dar uma porrada nesse velho. Eu termina, pelo amor de Deus, só escreve o andamento, eu só preciso que tu termine uma saga que se passa em um período de 5 anos. Não precisa voltar 1000 anos atrás. Mas enfim, reclamação mais talvez seja a hora justa. dele contratar os Ghostwriters aí, Uhum. uns amigos dele aí pra ajudar ele a escrever. Vamos Porque na lá, raça, na um raça esforço não tá forte. dando. Enfim, tudo isso para reclamar. A gente começou falando de uma coisa que terminou reclamando, mas enfim, é isso. Obrigada por você escutou até aqui. Conta aí pra gente o que você está escrevendo, o que você está lendo, o que você acha da IA, da escrita. E é isso. Obrigada a vocês por terem acompanhado mais um episódio nosso. A gente está dando aqui sangue, suor e lágrimas nesse episódio, às vezes com uma crise alérgica, mas conseguimos aí. Se você quiser comentar com a gente sobre o episódio, sobre o uso de IA, sobre qualquer coisa que a gente tocou aqui de assunto nesse episódio, você pode marcar a gente nas nossas redes sociais que estão linkadas na descrição do episódio. E é isso, muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.